muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, eu sou Margarete Suleiman, professora de tricô e crochê, e aqui no meu canal você vai aprender peças para bebês, infantis, alguma coisa em crochê também, e adultos, e além de muitas outras dicas. E foi daqui que vocês pediram um fofurômetro? Se foi, olha só o que eu preparei para vocês hoje. Olha só que gracinha essa jardineira bordadinha, muito fácil de fazer. Ó, que gracinha que ficou essa peça aqui. Uma cor um pouco diferenciada, né? Fugindo das cores pastéis que estamos acostumados para fazer para bebês. Eu escolhi aqui um bege mais fechado, uma cor de castanha, olha só que gracinha. E para acompanhar, eu fiz um outro gorrinho que eu já tenho aqui no canal. Eu achei que ia combinar esse gorrinho com orelhas, olha só também que gracinha que fica. É muito fácil de fazer e eu tenho já a receita aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Tá? Então, eu espero que vocês gostem. Se você não é inscrito e gostar do conteúdo, aproveite para se inscrever. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar, comentar. Isso aqui me ajuda muito no canal e faz o YouTube entender que vocês gostaram do meu conteúdo e vai oferecer para mais pessoas. Eu agradeço de coração. Vamos lá para a nossa aula. Nós vamos precisar de 2 novelos do fio fofura. O novelo tem 100 gramas, o tex é 393 e ele vem com 254 metros. É 100% acrílico. As agulhas recomendadas vão de 3,5 a 5. Eu vou utilizar a agulha número 4, que eu fiz um teste aqui, uma amostra, e eu gostei do meu ponto mais com a agulha número 4. Por isso, eu sempre aconselho para vocês fazerem uma amostrinha com o seu ponto e a agulha para ver com qual agulha o seu ponto fica melhor, porque às vezes o seu ponto é mais apertado, às vezes é mais solto. Então, dependendo da tensão do seu ponto, você deve trabalhar com agulha de acordo. Essa cor é a 7625, castanha, tá? Então, a gente vai precisar de um par de agulhas, né? A minha aqui eu vou usar número 4, 2 botõezinhos, agulha de tapeçaria para costura, tesoura e um fiozinho preto para a gente fazer o bordado. Pode ser um restinho de lã que você tenha. E aqui eu não coloquei, mas fita métrica sempre é bom a gente ter por perto também. São só esses os materiais. Puxei aqui o fiozinho do fundo do novelo, olha, que é mais fácil da gente trabalhar. E nós vamos começar pelas perninhas. Eu vou fazer a perninha do lado direito primeiro, colocando 23 pontos na agulha. Como de costume, eu deixo um bom pedaço de fio. Eu vou deixar um bom pedaço para colocar os pontos e mais um pedacinho para a gente poder também costurar. Então, é bom sempre sobrar um pouquinho para reserva da costura. Eu venho, faço o primeiro nozinho corrediço e eu sempre gosto de colocar os pontos com 2 agulhas, por 2 motivos. A primeira carreira fica mais fácil de trabalhar e o início do nosso trabalho não fica franzido. O fio que eu deixei sobrando, eu deixo aqui pra frente e vou montar 23 pontos. Montei os 23 pontos, dei um nozinho, tirei uma das agulhas e esse fio que sobrou eu não vou cortar. Agora, eu vou trabalhar em barra 1 por 1, significa que eu vou fazer um tricô 1/6, um tricô 1/6 no direito e no avesso. Eu faço um tricô 1/6 pelo direito e no avesso eu sempre acompanho os pontos. Se você gostar mais, você pode fazer a barra 2 por 2, que é 2 tricôs e 2 meias. Eu vou fazer por volta de 4 centímetros de barra. Se você gostar mais larga, você pode fazer mais carreiras.
ou mais estreita, menos carreiras. Você pode também fazer a barra dobrada. Então, para fazer dobrada, você tem que fazer entre, no mínimo, 6 centímetros de barra para você poder dobrar. A minha aqui, eu vou fazer por 4 centímetros, tá? Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. E no avesso, onde eu vejo que tem o ponto tricô, eu faço tricô. Onde eu vejo que tem o ponto meia, eu faço meia. Eu vou terminar a minha barra aqui e já retorno com vocês. Trabalhei aqui os meus 4 centímetros de barra. A minha deu 10 carreiras e aqui eu fiz a 11ª pelo lado do direito. Para quem não sabe, toda vez que esse fio estiver para o seu lado direito, esse aqui é o direito do trabalho. Aí, quando você vira o trabalho, esse fio está para o lado esquerdo, então aqui é o avesso do trabalho. Eu fiz aqui a minha, os 4 centímetros, deu 11 carreiras. Na verdade, eu fiz 10 e depois eu vim fazendo só o lado direito, porque agora, pelo avesso, nós vamos aumentar 5 pontos. E eu vou trabalhar em tricô esse meu avesso. Eu vou aumentar um ponto a cada 4 pontos. Faço 4 pontos tricô. 1, 2, 3, 4. E vou aumentar um. Para aumentar, eu giro o meu dedo aqui no fio, olha. Giro, faço um ezinho e coloco na agulha. Aqui fizemos um aumento. Vou fazer novamente. Só girar o dedo, ó. Girei, ficou um ezinho, assim, e eu coloco aqui na agulha. Então, aqui temos um ponto. Vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4. E outro aumento. Aumentamos aqui o segundo. 1, 2, 3, 4. Mais um aumento. Terceiro. 1, 2, 3, 4. Quarto aumento. 1, 2, 3, 4. E quinto aumento. Aqui sobrou 3 pontos, não tem problema nenhum. Agora, eu vou seguir fazendo em meia pelo direito, todo o direito eu trabalho em meia e todo o avesso eu trabalho em tricô. Temos 28 pontos. O primeiro ponto aqui do lado direito e o último, eu vou trabalhar em tricô. Se você tá acostumada a tirar o primeiro ponto sem fazer, também pode. Eu gosto de trabalhar em tricô aqui, o primeiro e o último, porque facilita depois na hora da costura. Mas você pode trabalhar da maneira como você quiser, tá? Então, meia pelo direito, tricô pelo avesso, que é o ponto malha, né? Eu vou trabalhar até atingir mais ou menos 18 centímetros aqui da perninha. Só fazendo esse trabalho, tá? Meia no direito e tricô no avesso por 18 centímetros em média. Fiz aqui a minha primeira perninha por 18 centímetros. Dependendo do tamanho que você estiver fazendo, você pode fazer mais comprida também, para durar mais tempo, né? Para servir mais tempo para criança. Então, aqui a minha, eu fiz 18 centímetros e aqui eu fiz por 40 carreiras. Caso vocês não tenham uma fita métrica e queiram contar por carreiras, deu 40 carreiras em ponto meia, tá? Agora, aqui, nós vamos aumentar 5 pontos, que é para o conforto da fralda. Vou aumentar dessa maneira aqui, olha. No primeiro ponto, eu vou trabalhar aqui o primeiro ponto. Não vou jogar ele da agulha, aí pego essa laçadinha e coloco aqui. Aumentamos um. Agora, nesse ponto, eu vou fazer outro ponto, ó. Pego a laçada, não jogo e recoloco essa aqui, 2 pontos. Vou fazer isso mais uma vez. Pego, trabalho, não jogo e recoloco. 3, 4,
e 5. Coloco o quinto aqui na agulha. E agora, eu vou cortar um pedaço desse fio, porque aqui nós terminamos a primeira perninha. Eu corto um pedaço de fio, sempre deixo um pouquinho a mais, caso a gente precisa costurar, tá? Vou deixar um pedaço a mais. E vou reservar essa primeira perna. Se você não tiver outra agulha do mesmo número, você pode passar os pontos num alfinete auxiliar, pode passar os pontos num fio de linha, pode deixar uma outra agulha menor para reaproveitar essa agulha, caso você não tenha no mesmo tamanho. E vamos fazer a outra perninha exatamente igual vocês fizeram essa. Só que na outra perninha, nós não vamos precisar desses aumentos, porque a outra vai aqui, e esse meinho aqui é o meinho do entrepernas, onde é o conforto da fralda, por isso que nós aumentamos aqui os 5 pontos. Agora, nós vamos repetir a mesma coisa. Montamos 23 pontos, façam o tamanho da barra que vocês fizeram. Pelo avesso, aumentando 5 pontos a cada 3 pontos. E depois aqui, vocês vão fazer exatamente do mesmo tamanho que vocês fizeram essa. Eu vou fazer a minha segunda perninha e já retorno pra gente continuar a nossa jardineira. Finalizei a segunda perninha, estou com as duas pro lado direito, ó. O meu fio do início dessa perninha está pro lado do direito. E da outra perninha que fizemos primeira também tá pro lado direito. Significa que eu estou com as duas peças pro lado direito. Essa última aqui que eu acabei de terminar, eu já vim fazendo o lado direito, ó, e parei aqui. Essa daqui, nós temos que começar agora o lado direito. Eu vou pegar esse fio que nós deixamos aqui sobrando, vou emendar com esse aqui, ó. Então, eu vim fazendo aqui o lado direito, cheguei aqui, eu vou emendar as duas perninhas. Então, eu dou um nozinho aqui para emendar os dois fios, ó. Ajusto, dou um nozinho e dou mais um nozinho. E agora, eu venho fazendo esses pontos que nós aumentamos todo em meia, porque estamos pelo lado do direito, nós vamos trabalhar também todos esses pontos aqui em meia. Vai ficar um pouco apertadinho, esses primeiros, mas dá para trabalhar tranquilamente, tá? Então, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 pontos que nós aumentamos. Ó, depois eles ficam mais soltinhos aqui. E agora, eu venho finalizando a carreira da mesma forma que nós estávamos trabalhando, toda em meia. E vou seguir fazendo da mesma forma que nós fizemos a perninha. Meia pelo direito e tricô pelo avesso. Eu vou trabalhar mais 16 centímetros fazendo dessa forma, tá? A partir daqui, olha, desse aumento, vou fazer mais 16 centímetros no total, tá certo? E depois nós vamos começar a fazer a cava. Seguir fazendo aqui os 16 centímetros também aqui para a parte da barriguinha. Aqui também funciona da mesma maneira da perninha. Se você quiser fazer mais comprida, também pode fazer. Agora, nós vamos fazer a cava aqui da nossa jardineira, tá? Então, vocês podem fazer mais comprida também ou mais curta. Para mim, aqui deu 44 carreiras. Agora, aqui, nós vamos fazer uma barrinha de barra 1 por 1. Vou fazer 9 pontos de barra aqui no início e 9 pontos de barra no final, no direito e no avesso, por 5 carreiras, antes de começar a diminuir, para dar um acabamento. Eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou começar em tricô para terminar em tricô. Opa, tá escapando aqui um pontinho.
Vou fazer um tricô e um meia por 9 vezes. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô, 2, 4, 6, 7 e um meia e um tricô. 9 pontos, 2, 4, 6, 8, 9. 9 pontos em ponto barra, iniciei e finalizei em tricô. Vou continuar tecendo em meia até sobrar 9 pontos. No final, nós vamos fazer a mesma coisa, mas eu volto para fazer com vocês. Só tecendo, aqui estamos pelo direito, né? Todo em meia até sobrar 9 pontos. Chegando aqui no finalzinho, olha, 2, 4, 6, 8, 9. Vou fazer em ponto barra também, um por um, começando com um tricô. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Até chegar ali no último ponto, fazendo um tricô e um meia, e um meia, né? Finalizamos em tricô. Agora, aqui no avesso, nós vamos acompanhar os pontos. Terminei em tricô, aqui o meu avesso ficou em meia, vou fazer 9 pontos em ponto barra. Meia, tricô, meia, tricô, sempre acompanhando os pontos, tá? Onde tem meia, eu faço meia, e onde tem tricô, eu faço tricô, igual ali no início da barra. Olha, temos 9 pontos, 2, 4, 6, 8, 9. E aqui pelo avesso, eu continuo trabalhando em tricô até chegar ali nos 9 pontos finais. Vou terminar aqui minha carreira, chegando ali no finalzinho, eu já retorno. Chegando aqui no finalzinho, olha, 2, 4, 6, 8, 9. O primeiro ponto aqui pelo avesso é em meia. Inicio em meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô e meia. Nós fizemos 2 carreiras, nós vamos trabalhar assim por 5 carreiras. Vou fazer mais 3, tá? Respeitando os 9 pontos para cada lado de borda, respeitando aqui pelo direito os pontos meia e pelo avesso os pontos em tricô. Só vai mudar agora aqui os pontos de barra, que é a nossa borda para dar um acabamento na cava, tá? Então, é só fazer isso agora por mais 3 vezes. Fiz aqui 5 carreiras, olha, fica bem delicado aqui a nossa borda. Pelo avesso, nós vamos fazer as diminuições para dar o acabamento aqui para nossa peça. As diminuições serão feitas pelo avesso. Eu vou fazer 8 pontos aqui no ponto barra e vou deixar o último sem fazer. Vamos começar aqui, meia, tricô, 2 pontos, meia, tricô, 4, meia, tricô, 6, meia, tricô, desculpa, 2, 4, 6, 8, tá certo. 8 pontos, ó, ficou o último ponto da barra sem fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar esse daqui pra agulha e para agulha da direita, e vou passar o outro para agulha da direita e vou virar esses 2 pontos. Eles estão assim, eu vou virar dessa maneira aqui, ó. E vou trabalhar em meia eles torcidinho assim, tá bom? Então, vamos lá de novo. Eles estão dessa forma aqui, né? Ó, estão aqui na agulha. Deixei o último ponto sem fazer. Aí, eu vou passar os 2 para essa agulha aqui, ó. Passei para essa agulha sem tecer, só para eu conseguir virar. Aí, eu viro esse, o primeiro, e viro o segundo. E agora, eu pego os 2 em meia. Assim, pelo lado do direito, vai ficar bem bonitinho, tá? Continuo fazendo em tricô, agora, até sobrar 9 pontos.
Do outro lado, nós vamos pegar 2 pontos juntos em meia normalmente. Somente desse lado, no início, é que nós vamos virar os pontos para poder trabalhar em meia, porque aí ele vai ficar caído para o lado que nós queremos e vai ficar invisível pelo lado do direito, vai ficar bem bonitinho. Já já eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Aí, eu sigo fazendo até chegar lá um ponto antes do ponto barra, que eu vou ter o ponto meia e o ponto tricô, da mesma forma que fizemos desse lado aqui. Olha só, cheguei aqui, eu tenho o último ponto meia e o ponto tricô, então, tenho 10 pontos, 2, 4, 6, 8, 10. Agora, eu vou pegar esses 2 pontos em meia normalmente, não vou fazer o que eu fiz lá do outro lado. E aqui, eu sigo os pontos, tricô, meia, tricô, meia, até o final. O direito vai continuar a mesma coisa, nós vamos fazer os 9 pontos normalmente, seguimos em meia e fazemos os 9 pontos normalmente. Ó, ele vai ficar aqui dessa maneira, mas depois que a gente trabalhar, esse pontinho vai ficar embutido, vai ficar bem certinho. E aqui a mesma coisa. Agora, eu trabalho normalmente, né? A frente, fazendo os pontos em barra, 9 pontos para cada lado, e pelo avesso eu volto novamente para arrematar com vocês. Estou novamente pelo avesso, olha, 2, 4, 6, 8. Trabalhei 8 pontos no ponto barra. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Esse pontinho que a gente arrematou na carreira anterior vai ficar um pouquinho tortinho mesmo, ó. É normal, tá? Ele não fica um meia seguindo daqui, porque a gente tá arrematando. Eu vou passar 2 pontos para essa agulha, sem tecer. Aí, viro esse primeiro ponto e viro o segundo ponto. E pego esses 2 pontos juntos em meia. E sigo agora fazendo em tricô até sobrar 10 pontos do outro lado, da mesma maneira que fizemos naquela hora. Cheguei aqui no final, olha, tenho 2, 4, 6, 8, 10. Aqui o último ponto da barra e o primeiro ponto do corpo. Esses 2 aqui eu vou pegar em meia normalmente, ó. Um da barra e um do corpo. E finalizo aqui a minha barra, um por um, fazendo um tricô e um meia por esses 9 pontos aqui. É só isso, sempre pelo lado do avesso. Aqui nós viramos os 2 pontinhos que nós vamos pegar juntos, e aqui nós trabalhamos os 2 pontos juntos normalmente. Olha, vai ficando embutido assim, a gente nem percebe. Aqui tá um pouquinho solto, mas depois ele se ajeita. Aqui também a mesma coisa, olha, fica bem discreta o nosso arremate. Eu vou continuar dessa maneira até ficar com 31 pontos, tá? Só arrematando pelo lado do avesso, da maneira que eu fiz com vocês, até ficar com 31 pontos, só isso. Vim fazendo as diminuições pelo lado do avesso, olha que gracinha que fica aqui essas diminuições, fica bem escondida, nem parece que a gente veio diminuindo, né? Agora, eu vou fazer 4 carreiras em ponto barra, um por todos os pontos, para dar o acabamento aqui da nossa frente, e aí eu vou fazer 2 casinhas de botão. Eu venho fazendo um tricô meia, como vínhamos fazendo aqui nas bordas. Eram 9 pontos, né? Então, eu continuo fazendo. Aqui eu fiz 9 pontos, 2, 4, 6, 8, 9. Eu tenho um tricô no final, vou fazer um meia. E aí, eu faço um tricô. Vou fazendo um tricô e um meia por todos os pontos.
Como nós temos 31 pontos, vai dar certinho aqui a nossa contagem de um tricô e um meia, até chegar ali do outro lado, olha, um tricô, um meia. E aqui, olha, fiz um meia, o próximo ponto é em tricô, já estou aqui nos pontos que são das bordas. Eu vou fazer isso por 4 carreiras. Agora, pelo avesso, eu acompanho também os pontos pra gente finalizar, para ficar igual nós fizemos aqui a barrinha da perninha. O seu trabalho vai ficar bem enroladinho mesmo, é normal, porque o ponto e meia, quando a gente faz meia pelo direito e tricô pelo avesso, ele enrola, mas olha, vai ficar bem larguinho o trabalho, porque ele enrola, parece que tá pequeno, ó, deixa eu mostrar ele assim, ó, ele fica bem enroladinho mesmo, tá? É super normal. E agora, pelo avesso, ó, é só acompanhar os pontos. Onde tem meia, eu faço meia. Onde tem tricô, eu faço tricô. Depois eu volto pra gente fazer a casinha. Eu coloquei ali na legenda pra vocês, eu fiz 3 carreiras e vou abrir a casinha pelo lado do avesso, tá certo? E não 4, como eu tinha falado. Fiz 3 carreiras, vou virar pro avesso e vou fazer um meia, um tricô, um meia. E aqui eu vou fazer uma laçada e 2 pontos juntos. Pode ser 2 pontos juntos em tricô, não tem problema, tá? Então, um meia, um tricô, um meia, uma laçada e 2 pontos juntos. E agora, eu sigo fazendo um tricô e um meia até sobrar 5 pontos. Dois, quatro, 5. Agora, eu vou fazer o contrário, ó, eu vou pegar 2 pontos juntos, uma laçada. Como o próximo ponto é em meia, eu vou deixar o fio pra frente e vou trabalhar em meia. Uma laçada e um meia. Já a laçada, deixando o fio pra frente, a laçada se forma sozinha. Um tricô e um meia. Vou virar para o direito e vou continuar o trabalho. Um tricô, um meia, um tricô. E aqui, olha, a laçadinha eu vou fazer em meia para dar continuidade ao nosso ponto, tá? E do outro lado, a mesma coisa. Eu vou fazer o direito e o avesso, e depois pelo avesso nós vamos arrematar os pontos. Estou pelo direito, ficamos com 6 carreiras. Agora, nós vamos arrematar todos os pontos. Eu vou trabalhar todos em tricô. Se você preferir, você pode trabalhar acompanhando os pontos. Eu vou trabalhar todo em tricô porque eu acho mais fácil. No início, eu trabalho 2 pontos. Pego o primeiro ponto que a gente trabalhou, do lado de dentro da agulha, e passo por cima aqui do segundo. Agora, nós vamos trabalhar de um em um. Faço um, fico com 2, pego esse que está pro lado de dentro e passo por cima. E vou repetir isso até sobrar um ponto. Vou fazer isso em todos os pontos. Arrematando de um em um. Nosso trabalho vai ficar assim, e aqui ficou a nossa casinha. Fiquei aqui com apenas um ponto, olha só, já tirei a agulha, eu estico esse ponto, vou cortar um pedaço de fio. Aqui, nós não vamos precisar de fio longo para costura. Corto só um pedaço, o suficiente para poder esconder esse fio. Passo o fio por dentro desse último ponto e ajusto.
E depois, com uma agulha de tapeçaria, vocês vão esconder bem bonitinho aqui por trás, dar um nozinho e esconder bem bonito. A parte da frente está pronta. Nós vamos começar a parte das costas. Olha só que bonitinho. Ele tá enroladinho, por isso que não dá pra perceber a beleza, né? Mas depois de pronto vai ficar muito bonito, ó. Bem bonita, essa cor tá bem diferente. Agora, nós vamos iniciar as costas. As costas é feita exatamente como nós fizemos as frentes. Olha, eu fiz aqui, montei os 23 pontos, fiz a minha barra, aumentei os 5 pontos pelo lado do avesso, fiz a outra perninha, aumentei aqui os 5 pontos, na verdade, fiz essa primeiro, né? Aumentei os 5 pontos, vim trabalhando, né, aqui os 16 centímetros, depois as 5 carreiras aqui com os pontos barra, sem a diminuição, vim diminuindo, exatamente como fizemos a frente, até ficar com 31 pontos. Fiz aqui 6 carreiras em ponto barra, exatamente como fizemos na frente, ó. Aqui, frente e costas estão exatamente iguais, tá certo, ó? Terminei a frente e agora também já terminei as minhas costas, quer dizer, ainda não, falta um pedacinho das costas, são exatamente iguais, tá? As costas, nós vamos fazer as alças, então, por isso que eu ainda não arrematei. Eu estou aqui com 31 pontos, fiz as 6 carreiras em ponto barra, e agora, nós vamos fazer as alças da jardineira. Eu vou trabalhar aqui os 9 pontos. Continuando em barra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E eu vou reservar esses pontos no alfinete. Se você quiser, você pode pôr um fiozinho de lã, pode deixar aqui na agulha, pode pôr num alfinete menor, como você preferir, tá? Vou reservar aqui no alfinete, porque depois a gente tem que retomar esses pontos para fazer também a alça desse lado. Eu vou fazer primeiro a alça do lado de cá. E eu vou arrematar esses pontos centrais aqui até sobrar 9 pontos. Ajusto bem aqui, vou arrematar da mesma forma que nós arrematamos ali do outro lado. Deixo bem justinho e passo aqui por cima, ó, 2 pontos e passo por cima. Trabalho mais um e passo por cima. Eu vou fazer isso até sobrar 9 pontos, que é a outra alcinha. Chegando aqui, olha, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9, mas eu tenho esse aqui, que é o 10º. Pego esse 9º e arremato junto com esse aqui, ó, ficando com 9. 2, 4, 6, 8 e 9. E vou agora trabalhar somente esses 9 pontos pelo direito e pelo avesso. Olha só, viro e vou trabalhar somente as alças. O tamanho da alça vai ser o tamanho que você achar que deve aí de acordo. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra medir o tamanho da alça. Aqui eu tô com a minha frente, né? Ó, tô com a minha frente aqui. Então, eu preciso que a alça venha e faça isso. E vá ainda aqui por dentro, porque aqui nós vamos colocar o botãozinho. Então, eu faço assim, ó. Eu meço aqui, ó, coloco a minha fita aqui e venho até aonde eu quero que fique a minha alça. Por exemplo, aqui, ó, eu vou querer
Se eu quiser 17 centímetros, a alça vai sobrar tudo isso aqui. Você pode fazer menor, olha, por 13 centímetros até 12, vai. 12 é o mínimo, por menos ela vai ficar muito justa. Aí, se você quiser fazer maior, você pode colocar o botãozinho de acordo com como a criança vai crescendo. Então, você coloca o botãozinho, por exemplo, aqui e a alça vai ficar aqui. Aí, conforme a criança vai crescendo, você pode trocar esse botãozinho de lugar, que vai servir por mais tempo, tá? Eu vou fazer a minha aqui, olha, por 15 centímetros. Aí, você faça aí de acordo com o tamanho que você gosta, tá? Aí, depois que atingir o tamanho que você quer, você vai arrematar da mesma forma que arrematamos aqui e vai devolver esses pontos para agulha, amarrar o fio e fazer exatamente do tamanho que você fez a primeira alcinha, tá? É só isso, bem tranquilo. Depois a gente vai voltar ainda para costurar e fazer o desenho da carinha do nosso gatinho, ursinho, tá bom? Então, vamos lá. Só terminando aqui agora a alça e depois eu volto para costurar e ainda fazer o bordado. Estou aqui com as minhas duas partes prontas, ó, terminei a alça. Aqui, olha, quando eu recoloquei o fio pra gente fazer a segunda alça, eu não amarrei no ponto, eu amarrei bem aqui nesse primeiro ponto aqui. Porque se a gente amarrar no ponto que tá na agulha, vai ficar um buraquinho. Então, eu amarrei o fio aqui e depois agora é só esconder. E também pregar os botõezinhos que eu ainda não preguei. Nós vamos fazer o seguinte, a gente sempre costura pelo lado do direito. Vou colocar as duas peças com o direito virado para cima. E aqui, vocês lembram que a gente fez 5 carreiras de cada lado? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, antes dos aumentos, né? Eu vou costurar até aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar um alfinetinho para eu saber até onde que eu vou costurar, antes aqui dos primeiros arremates. Vou costurar até aqui, vou colocar só o alfinetinho, que é para saber que essa é a parte de baixo, olha, antes que a gente começou a arrematar. Aqui, lembram que a gente deixou um fio sobrando? Eu vou usar esse fio do início que sobrou pra gente costurar, ó. Então, eu venho de um lado, pego esse fio, passo aqui pela agulha e vou pegar um pontinho de cada lado, ó. Ele vai desenrolando e a gente vai tendo que pegar. Pego um pontinho aqui, ajusto as duas partes. Eu volto aqui, olha, e dou um nozinho nesse fio, que é pra ficar bem certinho aqui pra gente poder seguir. Que fica mais fácil da gente prender o fio pra não repuxar, ó. Dei um nozinho. E agora, olha, eu venho pegando um pontinho de cada lado. Pego duas alcinhas desse lado. Vou pro outro lado e pego também duas alcinhas do outro lado. E ajusto. Volto para esse lado, pego aqui duas alcinhas, ó. E vou assim, pegando duas alcinhas de cada lado, ó. E ajustando sem repuxar, tá? Só ajusto dos dois lados. Eu vou fazer isso até chegar lá em cima. Vou fazer isso do outro lado. E depois eu vou fazer isso aqui, olha, dentro das perninhas.
E aqui a mesma coisa, eu vou costurar essa parte, toda essa parte de dentro e toda essa parte de fora dos dois lados, exatamente dessa maneira que eu mostrei pra vocês. E depois nós vamos bordar a carinha do bichinho. Terminei as minhas costuras, olha só, dos dois lados, aqui de um lado, aqui do outro, olha só que gracinha que ficou. O meio, ó, ficou bem certinho aqui também, ó, bem bonitinho, caprichado. Escondi todos os meus fios, costurando com calma. Aqui eu preguei o botãozinho, também escondi os fios, aqui escondi os fios, tudo bonitinho, tá? E aqui está pronta a sua peça. Se você não quiser bordar a carinha, já está pronta a sua peça. Eu vou tirar as medidas aqui total para vocês verem com que tamanho ficou. Ó, depois de pronta, a largura, percebam, tava bem enroladinho, né? Ó, depois que desenrolou, ficou com 27, 26,5, ó. Fica bem grandinha aqui a nossa largura. Depois que desenrola aqui mais para baixo, está com 27. A altura total, ó, sem contar a alça, aí tem mais a altura da alça. Aqui bem do peitinho até o final, ficamos com 49 centímetros, bem compridinho, né? Aqui a perninha ficou com 18, que foi o tamanho que nós iniciamos. E aí, também, essa altura vai ficar maior, porque depois que a alça dobrar, né, ainda tem a altura da alça. E aqui, a altura do corpo total ficou com 30 centímetros. E agora, se você quiser bordar, é bem fácil e fica bem bonitinho também. Eu tô aqui com um fio grosso, esse meu fio é o fio avelã. Eu fiz aqui no canal uma gola e sobrou um pouquinho, eu vou utilizar ele. Você pode usar o fio molê ou um outro fio qualquer que você tiver. Pode usar duplo, pode usar simples. Esse aqui mais grossinho. Se você quiser usar duplo, aí você fica a seu gosto. Eu vou achar aqui, olha, um meio. Então, eu tenho aqui 2 meias para cada lado, 1, 2, 1, 2 e esse meio aqui. Então, aqui é o centro do meu trabalho. Eu vou vir até aqui, mais ou menos, não precisa ser exato. Eu vou colocar o meu narizinho, vou começar aqui pelo narizinho, aqui mais ou menos na altura da onde nós começamos a fazer aqui a parte da cava para axila. Então, eu venho aqui, vou lá do lado avesso e vou uma meia para cá, ó, porque eu quero usar três pontos meia para fazer o meu bordado, ó. Então, eu venho aqui, estou com o dedo no meia do meio, então, eu venho aqui e coloco o meu fio. Eu não vou dar o nozinho agora, por enquanto, vou deixar um fiozinho lá solto. E vou fazer assim, olha. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Venho aqui, 1, 2, 3. Venho aqui do lado e volto ali, ó. Puxo. Ó, sem apertar. Vou fazer de novo, ó. Aqui novamente. E vou aqui do ladinho. E agora, eu vou aqui do lado e vou colocar o fio pra dentro. Coloquei o fio pra dentro. Se você quiser fazer menorzinho, também pode. Aqui ficou repuxadinho, ó. Eu vou desmanchar e vou fazer de novo, tá? Só pra não ficar esse repuxadinho feio. Só vou ajeitar aqui e já volto. Ó, deixa eu aproximar aqui pra vocês. Percebam, ó, peguei no meio do fio. Eu não quero que isso aconteça. Eu vou desmanchar e vou refazer. Olha só, ajeitei melhor aqui, vou sair novamente aqui no de cima, ó. Ajusto e venho aqui no próximo. Ó, ficou bem melhor, tá vendo?
Não precisa ficar muito justo, um pertinho do outro. Aqui é o fiozinho do início. Aqui, ó, fiozinho do início. Agora, eu vou fazer aqui a boquinha. Eu vou contar aqui mais ou menos 1, 2, 3. Não precisa ser exatamente do mesmo jeito que eu estou fazendo, tá? Aqui a boquinha, desci 3. Pode descer mais um, se quiser, ó. 4. Vai depender tudo do seu gosto, ó. Aí, pra ficar do mesmo tamanho, ó, eu vou um pra lá e volto um pra cá. Ó, desse jeito aqui. E vou agora aqui no meio. Vai ficar dessa forma aqui. Daqui, eu já venho aqui nesse do meio, porque eu vou fazer o meu bigodinho. Eu vou contar 3 pra cá, ó. 1, 2, 3. Vou fazer o bigodinho do meio, vou fazer reto, ó. Vou fazer assim, ó. Vou pular 2. E mais 2. Podem fazer do jeito de vocês também, tá? Agora, eu vou aqui mais pra baixo, ó. Daqui, eu vou aqui mais pra baixo. Venho mais ou menos na mesma altura, ó, do outro. Vou pular 2 aqui. Volto aqui. Pulo 2. Ó, não ficou certo, tá? Percebe? Aqui, ó, eu pulei só 1,5, então eu vou desmanchar. Não tenham medo de desmanchar, tá? Eu não gostei, eu desmancho. Não tenham medo de desmanchar. Ó, agora deu certo, tá vendo? 1, 2. Não precisa ser exatamente como eu estou fazendo, não precisa ser tão perfeito assim. Aí, eu vou um pouquinho mais pra baixo, ó, não precisa ser muito. E vou fazer o de baixo, ó. Vou fazer também 2 aqui, pulo 2. Não precisa ser tão simétrico como eu tô fazendo. Pulo, vou aqui 2 pra trás e vou 2 pra frente. Dois pra trás, e agora eu vou fazer o de cima aqui, ó. Vou subir lá pra cima, percebam? 2 pra cima. Ajeito bem pra não ficar repuxado e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pular 2. E mais 2. Se vocês quiserem fazer uns maiores, outros menores, também pode, tá? Ó. Volto aqui. Por trás vai ficar feinho mesmo. E aí, olha, pra não ficar muito fio puxando, vou passar para o outro lado novamente. Esse é o fio do início. Depois, a gente vem ajeitando aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa desse lado, tá? O bigodinho. E o olhinho, eu vou sair mais aqui, mais pra cima, ó, entre o bigodinho e o narizinho. E vou fazer assim, ó, de cima pra baixo. E novamente, de cima pra baixo. Só que aí, eu já vou pro outro lado. E faço a mesma coisa, ó, de cima pra baixo.
e de cima para baixo. E depois eu arremato. Eu vou fazer o meu aqui melhor, como eu estou fazendo e gravando, eu não consigo fazer bem certinho, tá? Fica um pouquinho difícil a gravação para fazer e gravar. Então, agora sim, é só fazer do outro lado, mas a sequência é essa, tá? Eu vou ajeitar o meu aqui e eu volto para mostrar para vocês, tá certo? Mas aí, façam do seu jeito, façam com mais calma para dar certo. Eu vou fazer o meu e já retorno. Terminei aqui o bordadinho da minha carinha, a ideia do que seria. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma para o seu aprendizado. Se você gostou e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar, comentar. Isso me ajuda muito a crescer aqui no canal. E o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo, vai oferecer para mais pessoas e também me ajudando assim, dessa forma, tá certo? Então, um grande beijo, muito obrigada e até a próxima.